Fala galera, Gabriel aqui, vamos finalmente terminar essa redação nota 1000 aqui do Daniel Gomes. Vamos ver essa conclusão, a proposta de intervenção dele e vamos dar uma nota para esse texto que tirou nota 1000 no Enem. Vamos ver que nota eu daria, se também é uma redação nota 1000 ou se eu tiraria ponto em alguma das competências. Vou explicar para você como eu julguei cada competência, tá? Aqui eu comentei que a gente tem essa conclusão, esse conectivo deslocado. O que é o conectivo deslocado? É quando o conectivo ele tá no meio da frase, então dá um aspecto mais chique para ele. Ele não fala, portanto, é necessário. Ele fala, é necessário, portanto, então dá uma vibes. Então é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema do país. Então, aqui a gente tem frase síntese. Precisamos fazer algo para resolver o problema, tá? Esse é o problema. Corretor? Acabei de falar para você, esse é o problema. Agora vamos propor soluções para esse problema. E é isso que ele vai fazer agora. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançaram um Plano Nacional de Democratização ao Acesso ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Beleza. Aqui, eu pensei que ele não ia explicar melhor. Tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Beleza, agora sim. É porque ele meio que falou que tem que se fazer um plano, só que ele não tinha explicado que plano seria esse, enfim. Aqui temos uma ótima proposta de intervenção. Ótima primeira proposta. Por que eu recomendo sempre que você traga duas propostas para a sua redação? Porque geralmente você traz dois argumentos. Aqui, no caso, foram dois argumentos. O argumento do Estado, né? O Estado não tem políticas públicas, e o argumento da negligência de empresas. Então, eu apresentei dois motivos para o problema, e eu vou solucionar só um, o texto acaba ficando com pontas soltas. Então, por isso que eu sempre recomendo que você traga duas propostas. E, dentro da sua proposta, você tem que ter tais elementos. Muita gente trata de diferentes formas esses elementos. Eu gosto sempre de falar o que, quem, como e porquê, que fica mais fácil de gravar. Então, aqui a gente tem nosso quem, Ministério da Cultura, com parceria, né? Com parceria. O principal quem é o Ministério da Cultura, então nem vou colocar esses aqui, porque o Ministério da Cultura que é o agente principal. Ele vai lançar agente, né? É o nosso quem. Lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema Brasil. Esse aqui é o nosso o quê? O que ele vai fazer? Lançar um Plano Nacional. O quê? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Então esse é o nosso porquê. Tem até esse afim para ajudar, então esse é o nosso porquê. E tal plano deverá focar em destinar certo percentual de ingressos, aqui é o nosso como, né? Como que ele vai fazer isso? Como que esse plano vai ser criado? Perceba que eu tenho os 4 elementos da proposta aqui, e aqui ele vai trazer outra proposta. Ademais, o governo federal, quem deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, esse aqui é o nosso como, né? Incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Esse aqui é o nosso o quê. Aqui faltou um porquê, tá? Eu achei bem menos detalhada essa proposta. Se você perceber, tem uma diferença até de número de linhas. Aqui é a primeira e aqui é a segunda. Como a primeira proposta dele tá muito boa, eu provavelmente daria 200 para a proposta, mas com cuidado, tá? Eu daria com cuidado, porque essa segunda proposta tá pouco detalhada, faltou o porquê, esse oferecimento de incentivos fiscais tá meio jogado aqui, mas ambas as propostas são muito bem construídas. Dessa maneira que a gente tem o nosso desfecho, lembre-se sempre de fechar o seu texto, dessa maneira a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Aqui a gente tem um desfecho, e a gente tem um desfecho cíclico. Ou seja, ele termina o texto da mesma forma que ele começou. Ele começou falando de Cine Hollywood e ele terminou falando de Cine Hollywood. Beleza, vamos dar notas para esse texto? Não tive nenhum problema com gramática, ele não cometeu erros e mesmo que tivesse cometido erros, certamente não teve reincidência aqui nessa redação, então 200 pontos na competência 1, é um vocabulário formal, ele não utilizou palavras muito pobres, né? Ele não utilizou verbos habituais, por exemplo, ter, fazer, são verbos que são mais comuns na fala. 200 pontos, ele utilizou ótimos argumentos, tá? 200 pontos na competência 2, que é a qualidade da argumentação dele, ele se adequou ao texto, tá? O texto é um texto argumentativo, ele trouxe estratégias argumentativas aqui, falou de Ministério da Cultura, trouxe exemplos aqui, questão da precificação dos ingressos, o primeiro ele começou falando de Cine Hollywood, então há um repertório sociocultural produtivo aqui, um corretor mais rígido talvez daria 160 porque não teve tanto repertório sociocultural assim, mas eu acredito que foi bem produtivo. Aqui a gente tem um projeto de texto, se o texto ele tem uma ordem, ele tem uma lógica, é um texto pensado e claramente é um texto pensado, ele já fez a introdução dele trabalhando os dois argumentos dele, começou com argumento, explicação do argumento,
fechou todos os parágrafos, não é um texto planejado, é um texto que existe um projeto, tá? Por trás. Ele pensou antes de escrever, ele não simplesmente saiu escrevendo, conseguiu fazer um plano de texto. Competência 4 é conectivos, não existe problema nenhum com os conectivos da redação dele. Começou todos os parágrafos, né, depois da introdução com conectivos, utilizou bons sinônimos, não repetiu palavras, há conectivos entre as frases, então nenhum problema também com a competência 4. Com a competência 5 eu falei, era aquela paradinha de eu vou dar 200, mas chorando, porque eu talvez daria 160 num dia ruim por causa daquela segunda proposta, mas não há grandes problemas com essa redação, então nota 1000 para o Daniel. Acabei concordando com os corretores. Essa é uma ótima redação, para você se inspirar, você estudar. Isso é algo que eu recomendo muito para os meus alunos. Leia mais redações de nota 1000, é isso que eu fazia na minha época de vestibular. Eu queria saber quem fez certo, quem fez e o Enem aprovou. Então faça isso. Se você se interessou pelo meu modelo de correção aqui, quer conhecer melhor, vai lá no nosso site, eu botei aqui na descrição. Eu conto mais sobre como funciona a minha correção, como funcionam os meus pacotes, enfim, é bem legal. Eu tô com um projeto chamado Operação Turbo, que eu treino alunos com o objetivo claro de fazê-los tirar nota 1000 no Enem. Então é um treinamento bem legal, bem intensivo, afinal de contas a redação é a prova mais importante do seu Enem. Mas, por hoje é só. Se você gostou do projeto, se você gostou de me ver corrigindo a redação, que eu faço, por exemplo, com uma redação não tão boa, uma redação intermediária, uma redação ruim, de nível baixo, comenta aqui embaixo, só assim eu sei que você está gostando do conteúdo. Não se esqueça que qualquer um pode tirar 1000 e eu te vejo no próximo vídeo.